A paz do Senhor, povo de Deus, querido professor, querida professora, queridos alunos da nossa EBD Expositiva, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Estamos na lição de número 7. Lição essa que tem como título Uma prova de fé, a entrega de Isaac. Glória a Deus. A nossa lição, queridos, ela tem como objetivo principal mostrar que Abraão teve a sua fé provada mesmo sendo fiel a Deus. Segundo objetivo, refletir a respeito da promessa que foi confirmada na vida de Abraão. E terceiro objetivo da nossa lição é expor que Abraão não titubeou em oferecer a Deus seu único filho. A nossa lição ela tem como palavra-chave fé, glória a Jesus. E também ela tem 3 tópicos, e cada tópico constituído com 3 subpontos. E o primeiro tópico é Abraão tem a sua fé provada. Segundo tópico, a promessa confirmada. E o terceiro e último tópico, Abraão ofereceu seu único filho. Glória a Deus. Mas antes de irmos para a nossa lição, eu te peço, deixa aqui a tua inscrição. Te inscreve aqui no canal, deixa o teu like, curte, comenta, compartilha, deixa a tua opinião, deixa a tua sugestão, deixa aqui a tua dúvida. Glória a Deus. O teu comentário, a tua interação, ela é muito importante para o nosso canal. A tua inscrição também é muito importante, pois estamos ainda galgando a chegar aos 1000 inscritos e com a tua ajuda chegaremos lá. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Assina também, ativa, melhor dizendo, o sininho das notificações para que você seja avisado quando nós postarmos mais conteúdos. Glória a Jesus. Mas agora, sem enrolação, vamos para a lição. Glória a Deus. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis 22, o versículo 2, que diz assim: E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Aleluia. Glória a Jesus. Expondo aqui este texto áureo, queridos, tem uma peculiaridade aí muito interessante, que é quando ele diz assim, teu filho, teu único filho. E aqui não quer dizer que ele esteja desprezando Ismael. Não quer dizer que Deus esteja desconsiderando Ismael como filho de Abraão. Pois, quando ele se refere aqui, teu filho, teu único filho, ele quer dizer filho da promessa, filho da verdadeira união com sua mulher, e que também faz parte da promessa, Sara. É isso que ele quer dizer. Filho da mulher com quem tu amas. Filho que eu disse que iria te dar. Filho que eu te prometi. Quando ele se refere a isso, teu filho, teu único filho, a quem amas. Isaque. Ele ainda menciona, glória a Deus. Ele quer dizer que é o filho que ele prometeu. Aleluia, glória a Deus. Por isso, queridos irmãos, na nossa verdade prática, ela vai nos dizer o seguinte: Abraão confiava no Senhor, a ponto de dizer a seu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Glória a Deus. E aqui ele remete-se, ele está falando a aquele episódio do holocausto, né? Que quando Isaac percebe tudo, Isaac já era acostumado com sacrifício de animais. Então, ele sabia que um holocausto teria que ter tudo ali, mas também teria que ter o animal. Cadê o animal, né? Então, ele diz, ele mostra totalmente a sua fé, quando ele diz ali, é a confiança firme, o que diz o nosso texto áureo. Prova e demonstração de que o Deus que prometeu se responsabiliza e não desaponta ninguém. Glória a Deus. E nós iremos ver mais para frente que o Cordeiro aparecerá. Aleluia, glória
a Deus. A palavra-chave da nossa lição é fé. E o que isso quer nos dizer, em poucas palavras, é a confiança firme e a certeza interior em Deus, em suas promessas e em suas palavras. Isso é fé. Glória a Jesus. Isto é fé. Aleluia. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição. Primeiro tópico, Abraão tem a sua fé provada. Aleluia. E deixa eu ler um pequeno trecho da nossa lição. Subponto primeiro, Deus manda a Abraão sacrificar Isaque. Glória a Jesus. O nascimento de Isaque foi um milagre. Sara concebeu um filho quando já contava com 90 anos e seu esposo 100. Está lá em Gênesis 21 e o versículo 5. Como criança, Isaque muito alegrou o coração de seus velhos pais. Depois, como adolescente, seus pais certamente desejavam vê-lo feliz e próspero para que tudo o que Deus havia prometido viesse a se cumprir. Isaque deveria casar-se e ter muitos filhos, mas o impossível aconteceu. Deus chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse seu único filho na terra de Moriá. Abraão não falou nada com Sara, certamente tentando guardar seu coração de mãe. Há provações em nossa vida, entendam bem isso, meus irmãos. Tome isso como aplicação pessoal para a sua vida. Há provações em nossa vida que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seremos compreendidos. Entendamos aqui o seguinte: Deus manda Abraão sacrificar Isaque. E é muito forte, né? Esse mandato. Deus manda Abraão sacrificar Isaque. Mas tem uma particularidade tão tremenda aí, meus irmãos. Tão tremenda. Que veja. Tentou Deus a Abraão. Tentou Deus a Abraão. E a gente vê na Bíblia, principalmente ali em Tiago 1, e o versículo 13, que Deus ele não tenta a ninguém, né? Mas aqui o tentar a Deus, que é para a gente entender, e algumas pessoas, né? Algumas pessoas aí que gostam de distorcer as coisas. A Bíblia está se entrando em contradição, pelo menos na versão que eu mais uso, que é a versão ARC, Almeida, revisada aí, corrigida, pode gerar dúvida, né? Pois a Bíblia ensina claramente que Deus não tenta ninguém ao mal, como eu já falei, né? Tiago, capítulo 1, versículo 13, temos essa referência. Mas, nesse contexto, a palavra tentar aqui, ela tem um outro significado. Como muitas, inúmeras na língua hebraica, tem significado diferente. E ela, tentar, ela tem significado de... não significa, neste caso aqui, tentar não significa induzir ao pecado, mas sim provar, testar ou colocar à prova a fé de Abraão. É essa a intenção aqui de Deus quando ele menciona. Né? Quando o texto diz assim, tentou Deus a Abraão, ele é provar, é testar, é colocar à prova a fé de Abraão. Também tem um outro contexto aqui que muitas pessoas falam, e aqui eu vou mencionar, sobre Levítico, né? Fala muito sobre o holocausto de pessoas. Era proibido, né, pela lei mosaica, o holocausto de seres humanos. Aí por que Deus ele manda Abraão fazer algo que é proibido pela lei de Moisés? Né, isso é bastante contraditório. Isso está no meio da prova. Deus ele também quer ver ali se Abraão ele se submete à lei e não obedece a Deus, ou eu obedeço a Deus acima de todas as coisas. E foi isso que ele fez. Acima da lei de Moisés está a lei, está a voz de Deus.
ele obedeceu um mandato direto de Deus. Glória a Jesus. É isso que Abraão faz. Ele obedece o mandato direto de Deus. E a gente vai ver aqui no subponto de número 2. Abraão obedece sem questionar. Subponto de número 2. Ele mostrou que era homem de fé. Entendam bem. Ele mostrou que era homem de fé no mais profundo sentido da expressão. O patriarca levantou-se pela manhã, preparou seu animal, chamou 2 de seus servos para acompanhá-lo e chamou Isaque para a viagem. Preparou a lenha para o altar do sacrifício e foi para o lugar indicado por Deus. Gênesis 22, dos versículos 3 ao 5. Abraão confiava em Deus. Por isso, disse aos seus ajudantes: eu e o moço iremos até ali. E, havendo adorado, tornaremos a vós. Entenda o plural, hein? A convicção dele que Isaque não iria ser sacrificado. O holocausto, por meio de Isaque, não iria ser feito. Glória a Deus. Quando ele diz aqui, tornaremos, eu e o moço, né? Eu e o moço, né? Tornaremos a vós. Tornaremos. Ele não disse tornarei. Tornaremos a vós. Ele não disse eu tornarei, mas eu e o moço tornaremos a vós. Então aqui nós entendemos que ele tinha total convicção de que ele obedeceu, mas ele ia voltar com seu filho. Até porque ele cria no Deus que mandou, provou a sua fé e ele sabia que é o mesmo Deus que deu a autoridade, a sabedoria a Moisés, o legislador, para fazer a lei. Ele sabia que o holocausto com seres humanos não era aprazível. Ou melhor, era abominável aos olhos de Deus. Era uma abominação. Aleluia, glória a Deus. E onde nós temos essas referências, glória a Jesus. A declaração de Abraão de que ele e Isaque voltariam do sacrifício foi um testemunho da sua fé e convicção. Glória a Jesus. Que as promessas de Deus a respeito de Isaque seriam cumpridas. Aqui Deus aparece dando, ordenando, ele aparece a ordenar um sacrifício humano, porém foi proibido por Deus na lei de Moisés. E essa referência está lá em Levítico 18, 21 e também Levítico 20, dos versículo 2 ao versículo 3. Isto está lá na lei de Moisés. A proibição, isto era abominação. O sacrifício de seres humanos, porque naquela época ali fazia-se muitos sacrifícios com seres humanos, principalmente crianças, a Moloque, um deus pagão. E para Deus isso era proibido, ou seja, era abominação, e Moisés sabia, Abraão sabia disso, melhor dizendo. Abraão sabia dessa proibição, ele conhecia a lei. Glória a Jesus. Então aqui, queridos e amados irmãos, vamos entender que, por ser abominação pagã, aqui Abraão aparece prestes a cometer este ato por ordem do próprio Deus. Mas ele sabia que isso não iria acontecer, porque ele tinha convicção na promessa. Ora, se eu sacrifico, se é concluído, Isaque irá morrer e a promessa não se cumprirá. Aleluia! Então é óbvio que Abraão tinha total convicção no Deus que ele servia. Glória a Jesus. Seguindo para o subponto de número 3, Abraão não era perfeito. Glória a Deus. Vamos ver aqui algumas das imperfeições de Abraão, ou imperfeições que ele cometera. E eu citei aqui, eu separei 3, meus irmãos. Mentir por medo. Ele mentiu sobre Sara, né?
disse que Sara era sua irmã para se proteger. Em Gênesis 12, dos versículos de 11 até o 13, né? E no capítulo 20, no versículo 2, temos essa referência. Ele também faltou fé a Abraão em alguns momentos. Quando? Quando desceu ao Egito por causa da fome, sem consultar a Deus. Gênesis 12 e o versículo de número 10. E o terceiro, tentou ajudar a promessa de Deus. Ele teve um filho com Agar, em vez de esperar em Deus. Gênesis 16, de 1 a 4. Então, aqui eu pude destacar pelo menos 3, né, pontos aonde Abraão ele não foi perfeito. Ele falhou também, como todo ser humano, como a mim, como a você. Podemos falhar, mas nunca perder a fé em Deus, que é ela quem nos sustenta. Glória a Jesus. E Abraão não perdeu. Pelo contrário, ele a edificava sempre mais. Glória a Jesus. Tópico de número 2. A promessa confirmada. Glória a Jesus. Vamos ler aqui um trecho. O subponto de número 1 fala sobre Abraão não negou seu único filho. Tal atitude agradou profundamente a Deus, ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de muitas nações, seria algo extremamente doloroso e traumático oferecer o próprio filho em sacrifício ao Senhor, mas o patriarca se dispôs a obedecer, mesmo sabendo que seu filho era o único da promessa, e ele o fez pela fé, crendo que Deus poderia até dos mortos o ressuscitar. Temos uma referência acerca desse texto em Hebreus 11 e o versículo 19. Os irmãos podem ler e aplicar em sala de aula. Queridos, então aqui, Abraão não negou seu único filho. Abraão demonstrou grande fé ao crer que Deus poderia até ressuscitar Isaque. Sua obediência estava firmada nas promessas divinas, confiando em Deus, confiando que Deus cumpriria sua palavra, mesmo diante do impossível. Temos que confiar em Deus, além das circunstâncias, né? Embora as circunstâncias, o cenário esteja totalmente adverso, tudo conspira para o contra, nós temos que confiar em Deus, sempre acima de toda e qualquer circunstância. A confiança que Abraão tinha em Deus era tremenda, né? Que lemos aqui um pouco atrás, que ele falou para os moços: depois de adorarmos, iremos ou voltaremos para vós. Eu e o menino iremos voltar. Ou seja, não haverá sacrifício humano. Ele consola, ele fala isso para os moços. E para seu filho próprio, que diz assim: ô pai, eu estou vendo aqui madeira, lenha, cutelo, tudo preparado. Mas cadê o cordeiro? Que Isaac sabia que precisava de um animal para ser sacrificado. E isto Abraão, ele diz para filho: Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia! Deus proverá, holocausto terá, sacrifício terá, porque foi feito um sacrifício. Não foi simplesmente Abraão pegar as coisas e ir para Moriá. Entenda no coração dele: eu estou juntando tudo isso para um holocausto do meu filho. Entenda o que ele estava preparando com a dor no coração. Fé, mas com a dor no coração. Aleluia! Humanamente falando, sentindo dor no coração, crendo em Deus, mas sentindo que poderia acontecer a perda de Isaac. Tanto é que ele nem disse a Sara que iria fazer tal coisa. Mas o sacrifício, porque Deus honra. Primeiro, o trabalho que Abraão teve. Todo o trabalho de preparar tudo, de caminhar até Moriá. Todo o trabalho Deus honrou. E Deus honrou também a palavra que ele disse a Isaac:
Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. E o cordeiro apareceu. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Subponto de número 2 do segundo tópico, queridos. Deus viu a obediência de Abraão. E aqui eu destaquei alguns pontos de sua obediência. Primeiro ponto, ele obedeceu prontamente. Foi de bate pronto, ele nem questionou. Como o texto diz, ele nem titubeou. Não. Assim que Deus falou, Abraão levantou-se cedo. Gênesis 22 e o verso 3. Ele não adiou e não questionou. Pode ser amanhã, pode ser depois, não. Deus mandou fazer agora, e vai ser agora. Vai ser logo cedo pela manhã. Segundo, não discutiu com Deus. Diferente de outras ocasiões, como, por exemplo, no episódio de Sodoma e de Gomorra, que ele ainda dialogou, ele ainda intercedeu, ele ainda questionou. Mas, Senhor, se tiver tanto, o Senhor mesmo assim vai matar, se tiver tantos justos, né? Então, desta feita, ele nem questionou. Ele foi. Terceiro, ele seguiu exatamente as instruções. Levou Isaac, a lenha, os servos e foi ao lugar que Deus indicou. Ele seguiu exatamente o que Deus mandou. Meticulosamente o que Deus mandou fazer, Abraão assim o fez. Glória a Deus. Quarto, ele caminhou pela fé, mesmo sem entender. Aleluia! Ele sabia da promessa em Isaac, mas mesmo assim prosseguiu. Glória a Deus. Ele caminhou pela fé. É você andar por fé e não por vista. É você crer, mesmo não entendendo, mas Deus mandou. Farei. Glória a Jesus. Quinto, ele declarou confiança em Deus. Disse Deus. Disse, Deus proverá. Entenda. Quinto, declarou confiança em Deus. Quando ele disse, Deus proverá, em Gênesis 22 e o versículo 8. Mostrando fé no cuidado divino. Deus se responsabiliza. Sexto, foi até o fim da ordem e preparou o altar. Amarrou Isaac e levantou o cutelo, mas ele não continuou. Glória a Deus! Ele foi até o fim, como o texto disse lá no começo, no texto áureo. Ele não titubeou em nada, nem quando recebeu a promessa, se preparou e seguiu, ou até o executar. Ele iria até o fim, mas ele não foi, porque Deus já tinha aprovado. Deus não iria deixar, porque era proibido, era abominação. Deus queria ver até onde a fé de Abraão iria. E ele, com isso, quando ele levanta o cutelo preparado para imolar, ele diz assim, Senhor, a minha fé vai até aonde o Senhor ordenar. Aleluia. A minha fé irá até onde o Senhor mandar. E Deus diz assim, Abraão, Abraão, para. Glória a Deus. Ele manda parar. O anjo brada e manda que ele não faça aquilo. É como se Deus está dizendo, a tua fé é tremenda mesmo, viu, homem? A tua fé é demais. A tua fé é demais. É o que devemos ter. Fé. 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 Apenas fé. Glória a Deus. Aleluia. Subponto do número 3, do tópico 2. A promessa de ser uma grande nação se cumpre. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui. A promessa de ser uma grande nação se cumpre. O povo judeu teve origem em Abraão. Nele se cumpriu uma promessa divina de ser o pai das muitas nações. Jesus era descendente de Abraão e, nele, todos podem ser agraciados com a salvação. As Escrituras Sagradas mostram que era necessário que Jesus Cristo, o Filho, se fizesse semelhante à descendência de Abraão. Essa referência bíblica está em Hebreus capítulo 2, dos versículos 16 ao 18.
porque era necessário. Vejamos, para que Jesus se fizesse semelhante à descendência de Abraão, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote do povo judeu. Hebreus 2:17, só a parte B, encontraremos essa referência, para expiar os pecados do povo. Hebreus 2:17, a parte C. Interceder e socorrer aos que são tentados. Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Aleluia. Aí aqui nós iremos ver, queridos irmãos, acerca de diferença, né, de Abraão. A promessa, né, a grande nação prometida a Abraão se cumpriu no povo de Israel. Essa é a grande nação que Jesus mencionou, né, como promessa para Abraão, vindo de Isaque e Jacó, formando as 12 tribos de Israel. Encontramos lá em Gênesis 12 e o versículo 2, essa promessa. E Gênesis 21, 12. E Gênesis 35, do 10 ao 12. Porém, essa promessa também se estende aos que vivem pela fé. Temos esta referência já no Novo Testamento, em Gálatas capítulo 3, e os versículos 7 e 8. Aleluia! Nós vemos aqui, queridos, que foi cumprido em Isaque e também Jacó a promessa de Deus, claramente. Daí surgem as 12 tribos de Israel, depois dá-se a divisão e a propagação de toda a descendência. Aleluia, glória a Deus. Iremos para o tópico de número 3 da nossa lição, que é: Abraão ofereceu seu único filho. Glória a Deus. Subponto de número 1, Isaque, o filho obediente. Glória a Deus. Isaque estava familiarizado com holocaustos de animais. Isso é fato. E pareceu que ali faltava alguma coisa. E ele percebeu que ali faltava o animal. Ali faltava o cordeiro. Glória a Deus. Mas a obediência de Isaque, em Gênesis 22, é silenciosa, mas profundamente poderosa, mesmo sendo jovem e tendo plena consciência do que estava acontecendo. Mesmo sendo jovem, ele tinha total confiança do que estava acontecendo. Ele sabia que ali não tinha holocausto. Imagina quando Abraão o amarra e coloca em cima da madeira. Ele sabia que o sacrifício era ele, mas ele obedeceu. E o texto fala, né? Glória a Deus. Ele pergunta, ele percebe tudo. Mas em obediência, glória a Deus. Principalmente quando Abraão fala: Deus proverá para si o cordeiro, filho. Ele não correu. Ele não questionou, ele não indagou. Ele não se escondeu. Ele foi com o Pai, confiando no Pai, confiando no Deus. Glória a Jesus. Que ele servia. Aleluia. Então, com isso, Isaque ele percebe tudo, mas ele tem ali, silenciosamente a sua fé. Eu creio. Se meu pai disse que Deus proverá, Deus proverá. Glória a Deus. E nós iremos voltar, ele disse aos moços que nós iremos voltar, depois de adorarmos. Aleluia. Glória a Deus. Subponto de número 2 do terceiro tópico, a morte de Sara. Ela atingiu aos 127 anos de idade, 37 anos depois de dar à luz a Isaque. Entendamos aqui que quando a sua mãe morreu, Isaque ele tinha 37 anos de idade, já era um homem feito quando Sara morre, né? Sara é a única mulher cuja idade, por ocasião da morte, é mencionada na Bíblia. E o seu nome também é mencionado na Bíblia.
motivo de honra, né? Temos uma referência acerca disso em Isaías 55:2. A vida de Sara nos ensina que Deus é fiel para cumprir sua promessa, mesmo quando tudo parece impossível. Entenda que Sara deu à luz, Sara criou junto com Abraão e Isaac. Ele passou pela infância, ele passou pela adolescência, juventude, atingiu a maioridade e aos 37 anos, homem feito, foi quando Deus aguardou. Ele já era um homem feito. Aleluia. Né? Então teve todo um preparo ali acerca da criação de Isaac. Glória a Deus. Terceiro subponto para nós finalizarmos. Aleluia. Abraão, humilde e sincero. Glória a Deus. Deixa eu ler um pedaço desse texto aqui. Abraão agradeceu aos filhos de Et, os heteus, né? E inclinando-se diante de todos, mas fez outro pedido. Ele tinha preferência por outro local para sepultar sua esposa, a cova de Macpela, que é uma caverna, né? E aqui nós iremos ver que Abraão ele honrou, né, a morte da sua esposa. Ele honrou a morte. Primeiro ele chorou por Sara, Gênesis 23 e o versículo 2, demonstrando amor verdadeiro e respeito por sua esposa. Depois tomou uma decisão marcante. Ele comprou um lugar digno para sepultá-la. Aleluia. E que lugar é esse? É a caverna, né? A caverna onde Sara foi sepultada ficava em Macpela, diante de Manre. Isto fica lá em Hebrom, na terra de Canaã. E hoje identificada como a tumba dos patriarcas, localizada na cidade de Hebrom. Aleluia, glória a Deus. Então, a gente viu aí, queridos, que Abraão, ele honra, né, a sua esposa, ele honra a Sara, ele foi humilde, ele foi sincero, né, com as pessoas que se dispuseram a disponibilizar um local para ele sepultar. Ele disse, não, eu quero comprar um lugar, a terra comprada ali para, né, honrar, para sepultar a minha esposa. E ele assim o faz em forma de total respeito, de amor para com Sara. Aleluia, glória a Deus. Queridos amados irmãos, ficamos por aqui com a lição desta semana. Espero que os irmãos aproveitem o que puder de aproveitar de subsídio, de alguma dica, de alguma palavra que aqui foi mencionada e possa agregar ainda mais as suas lições. Glória a Deus. E que tenhamos uma maravilhosa aula, seja no sábado à noite, seja no domingo pela manhã, mas que seja uma excelente aula, uma excelente escola bíblica dominical. Glória a Deus. Então, com isso, recebe essa palavra no teu coração e se tu uma bênção para a glória de Deus. E que Deus vos abençoe.